Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 8 de novembro de 2016. E vamos ao destaque do dia: reformar para crescer. O presidente Michel Temer defende medidas para retomar o crescimento da economia e gerar empregos. A nossa esperança é que, em face do ritmo que estamos dando às coisas de governo, é que no segundo semestre do ano que vem nós tenhamos já o emprego sendo retomado. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Abertas 1.000 novas vagas para profissionais brasileiros no programa Mais Médicos. Aumentar número de creches e garantir que estudantes concluam os estudos. Esse será o foco do governo para atingir metas da educação. E a Voz do Brasil vai mostrar ações de alunos em todo o país para combater o mosquito Aedes aegypti. Tem até super-herói. Super Kids, precisamos de sua ajuda. Esses mosquitos estão nos infernizando. Hoje na apresentação, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br. Reformar para crescer. Hoje o presidente Michel Temer repetiu essa frase a empresários de todo o país. Temer explicou que são as reformas que o governo precisa fazer que vão ajudar a retomada do crescimento da economia. E por que crescer? Para que a indústria volte a produzir mais, para que o comércio possa vender mais e nessa roda da economia o retorno chegue direto ao cidadão na forma de mais empregos e mais oportunidades. Uma das grandes preocupações do governo é com os empregos no país. O presidente Michel Temer voltou a defender os ajustes na economia como forma de retomar a geração de postos de trabalho. De acordo com Temer, a expectativa é que isso aconteça até o segundo semestre de 2017. Durante o seminário, o presidente também afirmou que com as medidas que vêm sendo tomadas, a confiança da sociedade e dos investidores está voltando, o que já é percebido com o aumento do valor de mercado de empresas brasileiras, por exemplo. Isso também se deve, de acordo com Temer, devido à aprovação pelos deputados da proposta de emenda à Constituição, a PEC que limita o crescimento dos gastos públicos por 20 anos. Há o fundamento equivocado, e sobre ser equivocado, talvez não verdadeiro, de que isto vai prejudicar setores importantíssimos do país, que dizem respeito basicamente aos direitos sociais, como saúde e educação. E é interessante, daí combinei com o Meirelles, o Diogo organizaram um orçamento para 2017, aplicando a PEC do teto dos gastos públicos, como se ela já tivesse sido aprovada. E ao fazê-lo, podem examinar o orçamento, não é? Ao fazê-lo, nós aumentamos as verbas para a saúde e educação. Michel Temer destacou que o governo tem mantido um bom diálogo com o Congresso Nacional e disse que vai enviar uma proposta de reforma da Previdência ao Legislativo e tratar da atualização das leis trabalhistas. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também defendeu a PEC que limita os gastos públicos e mudanças na Previdência Social. Com isso, a previsão é que a economia volte a crescer no ano que vem. E eu tive uma conversa muito interessante com um cidadão que chegou indignado para mim um dia desse, falou, mas como eu tenho a expectativa de me aposentar aos 54? Eu digo perfeitamente, é legítimo. Agora, o problema é que alguém tem que pagar. Eu digo, o que o senhor prefere? O senhor prefere aposentar mais cedo ou ter certeza que o senhor vai receber a aposentadoria? Mas tem essa dúvida? Falei, evidente. A insolvência do sistema de previdência existe. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, destacou a oportunidade de diálogo do setor produtivo com o governo. Com a sua firme liderança e com a adoção das medidas certas para melhorar o ambiente de negócios e retirar os entraves ao crescimento, vamos superar o grave momento que a economia atravessa. O presidente Temer afirmou ainda em seu discurso que o governo tem valorizado programas sociais como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Reportagem João Pedro Neto.
E ao mesmo tempo que o governo toma iniciativas para reduzir os gastos públicos, também aposta nas parcerias com a iniciativa privada para reaquecer a economia do país e gerar empregos. Uma das formas de atrair investimentos é eliminar entraves para novas concessões, proposta que o governo vem trabalhando desde setembro com o lançamento do projeto Crescer. O tema foi apresentado hoje a empresários no mesmo evento que recebeu o presidente Temer. Entre as medidas do projeto Crescer está a fixação de cláusulas de desempenho nos contratos, estabelecendo a qualidade do serviço como meta central, o fortalecimento das agências reguladoras, a publicação de editais em português e inglês para facilitar a participação de investidores estrangeiros, a obrigatoriedade do licenciamento ambiental prévio e mudanças na forma de contratação do financiamento de longo prazo. No novo modelo de concessões, não haverá participação de empresas públicas como a Infraero, no caso dos aeroportos. Segundo o secretário Moreira Franco, essa utilização foi feita no passado de forma ideológica, prejudicando os empreendimentos. E é o que a gente está construindo, confiança. Confiança não só nas medidas econômicas, mas confiança em que nós vamos ter regras transparentes, compliance claras, ambientes de compliance claros, nas empresas, no governo, na relação das empresas com o governo, que nós vamos definir um ambiente competitivo. Recentemente, o governo anunciou a concessão ou venda de cerca de 30 projetos nas áreas de energia, saneamento, aeroportos, rodovias, ferrovias, portos e mineração. A previsão é que os leilões comecem no início de 2017. Reportagem Luana Karen. E por falar em confiança da indústria para investir, hoje uma pesquisa do IBGE mostrou que o momento é bom. É que a produção industrial cresceu em 9 dos 14 locais pesquisados em setembro. O principal avanço registrado foi no Espírito Santo, que teve alta de 9% na produção. Outros locais que tiveram crescimento acima da média nacional, que foi de 0,5%, foram Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e região Nordeste. Paraná e Santa Catarina mantiveram o nível de produção de agosto para setembro. E Goiás, Ceará e Bahia registraram queda. E amanhã o governo lança mais um programa que promete alavancar a indústria da construção civil. E olha só, muitos brasileiros vão se beneficiar com isso. Das famílias mais pobres ao trabalhador que está desempregado. Estamos falando do Cartão Reforma, que vai ajudar muita gente a reformar sua casa ou ampliar um cômodo. Mais qualidade de vida para muitos e oportunidade de emprego para outros. A paulistana Ruth Ângela Gomes mora na mesma casa, em Guarulhos, há 15 anos. Toda vez que chove, a beneficiária do Bolsa Família já sabe que a água dá sempre um jeito de entrar. As falhas no telhado colaboram. Desempregada há um ano, o pouco dinheiro que entra com os bicos de limpeza é para manter as despesas básicas. Dona Ruth sonha com uma reforma faz tempo. Quando chove, molha tudo, não fica assim, um lugar seco. Então, assim, se sai e esquece de cobrir a televisão, quando você voltar, você vai ter esse problema. Para ajudar pessoas como a Dona Ruth, o governo vai lançar o Cartão Reforma. São cerca de R$5 mil para que famílias de baixa renda melhorem a estrutura das residências. O programa, além de beneficiar os brasileiros que precisam expandir ou melhorar as moradias, deve incentivar também a indústria e o comércio ligados à construção civil. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil em São Paulo, Antônio de Souza Ramalho, acredita que a medida vai ajudar na recuperação de empregos que foram fechados no setor. Primeiro que o setor perdeu 800 mil postos de trabalho direto nesses últimos anos. E segundo, de qualquer forma, isso vai gerar emprego na cadeia produtiva, que vai produzir materiais que serão consumidos, em especial na construção formiguinha. Então eu acho que vem muito positivo. Dona Ruth, a paulistana que falamos lá no início da matéria, não vê a hora de poder se beneficiar com o Cartão Reforma. Não tenho condição de estar fazendo essa reforma agora, né? E é ótimo pra gente que não tem oportunidade, né? Realizar um sonho, na verdade. Muitas das residências que vão ser reformadas estão em mau estado de conservação, o que contribui para disseminar doenças respiratórias, como a tuberculose, por exemplo. Locução, Nazi Brum, reportagem Leonardo Meira. Bem, você fica ligado aqui com a gente que amanhã daremos todos os detalhes do Cartão Reforma e como você vai ter acesso a ele.
A gente falou lá no início da Voz do Brasil como o governo vem trabalhando para melhorar o ambiente de negócios para a indústria. E tem uma outra ação para apoiar essas empresas com novas tecnologias, novas formas de produção. Isso reduz custos e aumenta a competitividade. Pois é, esse incentivo vem de outras empresas, as startups. Isso, você sabe o que é isso? São companhias iniciantes que buscam apoio para desenvolver novos produtos, principalmente no setor de tecnologia e agora também na indústria. E com a ajuda do governo federal, milhares de startups estão crescendo, gerando empregos e renda. As grandes inovações que acontecem no mundo geralmente têm origem em startups. Apostando no potencial desses empreendedores, o governo federal tem programas para apoiar essas iniciativas. Investe, por exemplo, 50 milhões de reais para conectar a indústria brasileira com soluções inovadoras, como explica o secretário de Inovação e Novos Negócios do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Marcos Vinícius Souza. É um apoio para que comecem a desenvolver negócios junto com empresas industriais. Já o Inovativa Brasil é um programa gratuito para a aceleração de negócios inovadores em qualquer setor e lugar do Brasil, como destaca o secretário Marcos Vinícius. Esse é o desenho do programa. Treinamento e capacitação, mentoria. Nós desenvolvemos plataformas onde qualquer mentor que estiver nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo pode ajudar qualquer startup brasileira que estiver aqui no Brasil, em qualquer lugar do país. Foi com o apoio do Inovativa Brasil que uma equipe coordenada pelo empresário Edson Xavier emplacou a startup Dropo, um sistema de gestão online para pequenos negócios em Belo Horizonte, que já recebeu investimentos de R$400 mil. Eu diria que esse programa fez uma diferença entre a gente sair de um projeto que era basicamente um rascunho para estarmos em uma fase madura, uma fase que nos tornou prontos para ir ao mercado. O programa Inovativa Brasil pode ser um dos premiados na Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo realizada em São Paulo. Reportagem Natália Kozlik. 19h12 no horário brasileiro de verão. O verão está chegando aí e não podemos baixar a guarda para o mosquito Aedes aegypti. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar como ideias simples de estudantes brasileiros podem ajudar a conscientizar muita gente. Você na Voz do Brasil. Pois é, e hoje tem participação de um ouvinte aqui na Voz do Brasil. É o Selmar Lima, que mora em Valparaíso de Goiás, em Goiás. Ele tem uma filha que quer estudar medicina. Vamos ouvir o que ele quer saber. Diante dos custos altos do curso de medicina, existe algum financiamento público para o curso de medicina fora das universidades federais, nas faculdades privadas? Esta é minha pergunta. Gostaria de contar com a colaboração de vocês. Bem, a repórter Alessandra Bastos traz as informações para o Selmar. Olá, boa noite, ouvintes da Voz do Brasil, boa noite, Selmar Lima. Olha, nós entramos em contato com o Ministério da Educação para responder sua dúvida, que é uma dúvida de muita gente. Afinal, os cursos de medicina são, historicamente, os cursos mais difíceis de passar. E muitas vezes o estudante tenta uma faculdade particular de medicina para realizar o sonho. Em primeiro lugar, Selmar, caso sua filha não consiga de primeira vaga em uma universidade pública, ela pode conseguir por meio do SISU. O SISU é o Sistema de Seleção Unificada, o meio utilizado pelo Ministério da Educação para selecionar novos estudantes para universidades federais. Existem ainda políticas públicas de apoio a alunos que ingressam em faculdades particulares, e são duas, o FIES e o ProUni. O FIES é o Fundo de Financiamento Estudantil. O governo ajuda a pagar a mensalidade e depois de 1 ano e meio de formado, o aluno começa a pagar. Já o ProUni é um programa de bolsas parciais ou integrais. Em todos os casos, os candidatos são selecionados pelas notas obtidas no Enem. E as chances de conseguir estudar em faculdades particulares vão aumentar agora em 2017, Selmar. Serão abertos cursos em 36 municípios, com 2.290 novas vagas.
O Ministério da Educação está exigindo das novas faculdades que pelo menos 10% das vagas sejam destinadas a bolsas. É isso aí, Selmar. Boa sorte para sua filha. A gente aqui da Voz do Brasil está torcendo por ela. Obrigada por participar. Segue com vocês aí do estúdio. Obrigada, Alessandra. E olha, você também pode participar da Voz do Brasil. Você conta a sua dúvida e a gente busca uma resposta. Isso é simples. Grave uma mensagem contando a sua história e mande para o nosso e-mail voz@ebc.com.br ou no WhatsApp 61998627345. Eu vou repetir. 61998627345. A produção da Voz do Brasil vai procurar a resposta para você. Participe! 18 mil médicos hoje atendem 63 milhões de brasileiros pelo programa Mais Médicos em todo o país. E hoje o Ministério da Saúde anunciou a abertura de 1.000 novas vagas para a entrada de profissionais brasileiros. O objetivo é, aos poucos, substituir os profissionais cubanos que estão completando o tempo de permanência aqui. Há 3 anos, a médica Carolina Bueno, de São Paulo, faz parte do Mais Médicos e atua na atenção básica. Para ela, o programa ajuda a suprir a demanda da população na área da saúde. Na UBS que eu estava, antigamente não tinha médicos da área das equipes de saúde da família, há mais de 1 ano e meio, e agora que a gente começou o programa, não fica mais sem médico. O edital, que vai ser lançado nesta sexta-feira, abre mais de 1.000 vagas em 462 municípios para médicos brasileiros. Desse total, 166 são vagas de reposição e 838 estão ocupadas por médicos cubanos. E para atrair os profissionais, a ideia é oferecer oportunidade de vagas em capitais, regiões metropolitanas e em municípios com mais de 250 mil habitantes, como explica o ministro da Saúde, Ricardo Barros. É o objetivo do programa Mais Médicos, com a criação de novos cursos de medicina e ampliação da residência médica, que mais brasileiros ocupem essas vagas. Para o médico Jefferson Leandro dos Santos, que se formou em julho deste ano e atua há 2 meses em uma unidade básica de saúde na Grande São Paulo, os pacientes estão bem assistidos com Mais Médicos. Pacientes que relatam que a vida melhorou muito depois do programa Mais Médicos. Isso a gente dá graças a Deus, principalmente agora que o país está em crise, que muita gente perdeu seu convênio médico, que tinha atendimento particular, hoje está usando o Sistema Único de Saúde. A meta do governo federal é substituir 4.000 médicos cubanos por brasileiros em 3 anos. As inscrições vão ser realizadas entre 20 de novembro e 23 de dezembro. Reportagem Maraquenupe. Mais investimentos na educação infantil, construção de creches e garantir a conclusão dos estudos dos jovens brasileiros. Bem, essas são algumas das prioridades do governo após avaliar dados dos primeiros 2 anos do Plano Nacional de Educação. O documento apresentado pelo INEP avalia o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação nos primeiros 2 anos do plano. Na educação infantil, o relatório mostra que o atendimento das crianças de 4 e 5 anos chegou a 89% em 2014, mas a meta seria universalizar o atendimento em 2016. A secretária executiva do Ministério da Educação, Maria Helena Guimarães, falou sobre investimentos na pré-escola e destacou a retomada na construção de creches no país. O Ministério da Educação está retomando as obras da creche. São 615 creches que estão sendo retomadas agora. Outro dado mostra que no ensino fundamental, o desafio é a conclusão do período na idade recomendada, de até 16 anos. Em 2014, esse índice chegou a 74%, ainda distante da meta de 95% para 2024. Para a secretária executiva do MEC, o ensino fundamental é prioridade do governo. Todas as crianças de 6 a 14 anos estão na escola. O problema é garantir que as crianças concluam o ensino fundamental e aprendam. Esse é o nosso maior desafio. Maria Helena Guimarães defendeu ainda a aprovação da PEC 241, que limita os gastos públicos para garantir mais recursos para a educação no país. A PEC do teto vai garantir
recursos para a educação. Nós já temos dados que comprovam isso. Já sabemos que sem a PEC a situação seria um desastre, né? Porque nós teríamos provavelmente de parar de pagar até a folha de pagamento. São 20 as metas do Plano Nacional de Educação para até 2024, que estão estruturadas em redução das desigualdades, a valorização dos profissionais da área e do ensino superior. Reportagem Natália Mello. E hoje o presidente Michel Temer também falou sobre a reforma do ensino médio. A proposta do governo prevê a flexibilização do currículo do estudante, ou seja, o ensino por módulos temáticos, seguindo um critério do aluno e seus interesses profissionais. Segundo Temer, a edição de uma medida provisória com as mudanças ajudou a acelerar o debate sobre o tema no Brasil. O que fez a medida provisória foi agilizar o debate relativo ao ensino médio do país. E quando você chega nos últimos anos, você se especializa. Eu vou para direito, eu preciso saber mais português, história, geografia, sei lá, economia, qualquer coisa assim. Eu vou para engenharia, preciso mais física, química, etc. Né? E especialmente obrigatório ser português, matemática, para que também nós possamos nos comunicar ao longo do tempo. Esta é a ideia fundamental. 19h20, horário brasileiro de verão. Estudantes de todo o país usaram a imaginação para mostrar a importância de combater o mosquito Aedes aegypti, causador da dengue, zika e chikungunya. Mais de 1.100 escolas participaram de um concurso promovido pelo Ministério da Educação e deram o recado com muita arte. E hoje foram premiados 22 vídeos mostrando o trabalho de alunos e professores. Não faltou criatividade para os estudantes de todo o Brasil que ganharam o concurso. Teve de tudo nos vídeos feitos pelos alunos. Jogos, desenhos, super-heróis. Super Kids, precisamos de sua ajuda. Esses mosquitos estão nos infernizando. E é claro, música. Eu vou nessa batida, cuidando da gente. Tchau, dona Zika. Tchau, dona Dengue. Luísa Mendes, mineira de 7 anos, explica como se sentiu participando do concurso. Eu adorei, porque além de estar aprendendo muita coisa, eu também estou ajudando as pessoas a contribuir para o meio ambiente e acabar com esse mosquito. Foram 1.177 inscritos no concurso. A escolha dos 22 vencedores foi feita por uma comissão julgadora, além de um júri popular. Os vídeos têm 1 minuto e meio cada e foram gravados com celulares e câmeras digitais domésticas. De acordo com Ivana de Siqueira, secretária de Educação Continuada e Alfabetização do Ministério da Educação, a iniciativa demonstra como é importante que as escolas contribuam para a prevenção das doenças transmitidas pelo Aedes. Criou-se uma grande mobilização nas escolas, envolveu a comunidade toda, os alunos puderam desenvolver a leitura e a escrita, tiveram que fazer pesquisas para descobrir sobre a doença, sobre o mosquito, e isso criou uma mobilização na educação como um todo. Para o ministro da Educação, Mendonça Filho, a educação é a principal arma no combate ao mosquito. A educação é a base de transformação de qualquer sociedade. Quando você tem acesso à educação, você facilita o acesso ao conhecimento e, naturalmente, o combate a doenças e bem-estar da população de uma forma mais abrangente, mais geral. E com a chegada do verão e das chuvas, a preocupação em manter o mosquito longe de casa deve ser ainda maior. Tampar as caixas d'água, manter as calhas e vasos de plantas sempre limpos e fechar os ralos e lixeiras. Essas são algumas ações que podem salvar vidas. E parece que os alunos aprenderam direitinho a lição. Virar as garrafas de água que estiverem cheias, sem tampa, não deixar água parada e encher os vasos com terra. De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, até o dia 17 de setembro, foram registradas cerca de 1,5 milhão de prováveis casos de dengue em todo o país. Esse número é 4,5% menor que o do mesmo período do ano passado. Reportagem Beatriz Amiden. E uma última informação: o prazo para pagar a parcela de outubro do E-Social foi prorrogado. O contribuinte tem agora até... Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal absolve deputado por denúncia caluniosa. Dias de greve de servidor não podem ser descontados em parcela única. Cartórios eleitorais voltam a fazer inscrição eleitoral e transferência de domicílio. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal absolveu o deputado federal Fausto Pinato da prática de denunciação caluniosa. Os ministros entenderam que não houve provas contra o parlamentar. Ricardo Viula. A denúncia caluniosa ocorre quando alguém denuncia outra pessoa, mesmo sabendo da inocência do acusado. No processo, o Ministério Público de São Paulo afirmou que Fausto Pinato teria convencido duas testemunhas a prestar depoimento falso acusando o adversário político. Mais tarde, as testemunhas assumiram ter mentido à Justiça. O relator ministro Luiz Roberto Barroso atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República, que alegou não haver provas para condenar o parlamentar. Se a maior parte da prova oral colhida indica que o acusado desconhecia não serem verdadeiros os fatos que imputou à vítima, não há prova suficiente a lastrear condenação criminal. Assim, a primeira turma do STF concluiu que não foi comprovado que o deputado federal Fausto Pinato sabia da inocência do empresário quando o denunciou. Desconto sobre a remuneração de servidor público por dias de greve não deve ser feito em parcela única. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. No caso, uma servidora em São Paulo pedia que fosse concedido prazo para a reposição das horas não trabalhadas ou o parcelamento dos descontos. Fátima Uchoa. No STJ, o relator ministro Francisco Falcão ressaltou que o entendimento pacífico do próprio tribunal reconhece ser lícito o desconto dos dias não trabalhados por causa de movimento grevista. Mas o ministro observou que, conforme a Lei 8.112 de 90, a qual rege o serviço público, as reposições e indenizações ao erário devem ser previamente comunicadas ao servidor, podendo ser parceladas a pedido do interessado. Assim, aceitou o pedido da servidora para parcelar os descontos na remuneração. Cartórios eleitorais de todo o Brasil voltaram a realizar os serviços de inscrição eleitoral. O eleitor já pode procurar o cartório eleitoral da cidade para fazer alistamento, transferência de domicílio e emissão da segunda via do título de eleitor. Jane Costa. Para realizar os procedimentos é necessário apresentar o comprovante de endereço original e documento de identificação oficial com foto. O alistamento eleitoral é facultativo para os eleitores acima de 16 anos e mais de 70 anos e obrigatório para os maiores de 18 anos. Em razão das eleições municipais, o cadastro eleitoral estava fechado desde o dia 4 de maio. Um ajudante de motorista que dormia em baú de caminhão deve ser indenizado em R$4.000 por danos morais. A decisão é da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul. Pedro Scartesini. O trabalhador afirmava que o baú do caminhão sequer possuía janelas. A empresa alegou que o ajudante dormia no baú porque queria, pois recebia R$40 por mês para arcar com as despesas de viagem, como diárias em local apropriado. Mas os julgadores entenderam que esse valor não era suficiente para o trabalhador pagar por diárias. De acordo com a decisão, o fato caracteriza violação à honra e à dignidade do ser humano. Em Minas Gerais, Justiça proíbe comércio de animais no Mercado Central de Belo Horizonte. Foi fixada a multa de R$10.000 para quem deixar de cumprir a decisão. Johnny Luna. Segundo o Ministério Público, os animais estavam sob maus tratos, em gaiolas e espaços superlotados, sem água ou alimentação adequada. Também estavam sem cartões de vacina. O juiz do caso lembrou que o Conselho Federal de Medicina Veterinária busca padronizar o funcionamento dos comércios que se destinam a essa atividade, exigindo as adequações necessárias para assegurar a integridade e o bem-estar dos animais. Passageiro que dormiu no aeroporto e perdeu o aniversário da esposa será indenizado pela empresa aérea em R$10.000. A decisão é da Justiça de Santa Catarina. Houve problemas em uma aeronave no deslocamento de Brasília para Florianópolis e o homem perdeu o voo de conexão. O passageiro diz que passou a noite no saguão do aeroporto, mal acomodado e com fome. Conseguiu embarcar apenas no dia seguinte, quase ao meio-dia. De acordo com a sentença, a companhia aérea deveria ter cuidado com a manutenção das aeronaves para que não ocorram problemas como esse.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. A você, uma boa noite. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Senadores e economistas debatem proposta que limita teto dos gastos públicos. Reguf alerta para racionamento de água em Brasília. Novo projeto de repatriação pode arrecadar até 30 bilhões de reais. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. A proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos gerou um debate polarizado hoje nas comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos. Defensores da proposta destacaram a necessidade de recuperar a economia, enquanto críticos reafirmaram que haverá prejuízo em áreas sociais. A reportagem é de Roberto Fragoso. O representante do Ministério da Fazenda, Marcos Mendes, defendeu que sem o ajuste fiscal, o Brasil vai precisar crescer 8% ao ano até 2025 para equilibrar as contas públicas. Ele argumentou que a PEC do limite de gastos vai dar mais realismo ao orçamento e fortalecer as grandes prioridades sociais como saúde e educação. Por quê? Porque eu quero ver quem vai ter coragem de dizer que vai tirar dinheiro da educação para construir estádio de futebol. Quem vai tirar dinheiro da saúde para dar subsídio para a empresa que não precisa. Já Pedro Paulo Bastos, economista da Unicamp, disse que a PEC não vai entregar os efeitos prometidos pelo governo e que o congelamento vai comprimir os gastos públicos dentro de um patamar irreal. Se você aumentar ali os gastos com previdência, manter os gastos em educação e saúde, nada mais, nada menos que todos os outros gastos do governo vão ter que caber em 2036 em menos do que 1% do PIB. Isso é absolutamente inviável. Samuel Pessoa, professor da Fundação Getúlio Vargas, destacou a urgência de controle nos gastos, sob o risco da inflação se tornar incontrolável. Se nada for feito, a inflação retornará e retornaremos aos anos 80 e aos anos 90. Guilherme Santos Melo, da Unicamp, defendeu uma alternativa ao limite de gastos, começando por uma ampla reforma tributária que cobre mais dinheiro dos mais ricos e alivia a carga sobre quem ganha menos. Mesmo favorável à PEC, o senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, concordou que só o controle de gastos não é suficiente para recuperar a economia e defendeu a cobrança de impostos sobre grandes heranças. Eu vou votar a favor, mas acho que ela sozinho não resolve o problema. Vou continuar defendendo aqui a necessidade de votarmos, sim, a nossa taxação sobre herança e doação. E o senador José Aníbal, do PSTB de São Paulo, disse que os governos do PT deixaram o país na pior crise econômica da história e destacou que no debate sobre a PEC do limite do teto dos gastos públicos foi apresentado um gráfico dos últimos 120 anos, mostrando que em nenhum outro momento o Brasil teve uma queda na economia tão forte como nos últimos 3 anos. Ele reclamou que o PT destinou 500 bilhões de reais do BNDES para um programa de incentivo a empresas que não geraram nenhum negócio novo e concedeu renúncias fiscais que devem chegar a 200 bilhões de reais neste ano. O que é possível fazer isso ou aquilo hoje é o contrário do que eles estavam fazendo, senão o Brasil não sobrevive. Esses irresponsáveis, inconsequentes, até o último dia agravaram o desastre que provocaram nas contas públicas, brutal, nas empresas públicas que foram pilhadas, Petrobras e Eletrobras destacadamente, nos fundos de pensão. Já a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, afirmou que a PEC que limita os gastos públicos visa promover uma reforma estruturante para apartar o Estado da responsabilidade de políticas públicas e do compromisso com os que precisam dos serviços de saúde, educação, segurança, ciência e tecnologia. Ela disse que a oposição tem apresentado alternativas à PEC, como uma reforma tributária que institua um sistema justo em que os lucros e dividendos passem a ser tributados. Segundo cálculos da senadora, se esse mecanismo fosse implantado com uma alíquota de 15%, o governo arrecadaria 53 bilhões de reais anualmente.
Essas são as alternativas que nós apresentamos, essas são as alternativas a essa PEC do mal, essa PEC que tira e vai acabar paulatinamente com programas sociais como Bolsa Família, essa PEC que vai acabar com a escola pública no Brasil, sobretudo do ensino superior. A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, lamentou a demora do Supremo Tribunal Federal em julgar processos envolvendo políticos e autoridades. Ela citou um processo sobre suposto pagamento de comissão referente a emendas parlamentares que teria beneficiado um senador do Estado, que está no STF há mais de 10 anos. A senadora ressaltou que só da Lava Jato o STF conduz pelo menos 38 inquéritos, mas até agora nenhum dos 91 políticos investigados foi julgado. A Procuradoria-Geral da República já ofereceu denúncia contra 7 desses políticos, 3 deles senadores, e aguarda a decisão do Supremo, informou. Segundo Ângela Portela, o próprio procurador-geral Rodrigo Janot já observou que a lentidão do STF se deve ao fato de que a Suprema Corte foi feita para julgar recursos e não para formar processos. De acordo com a senadora, a população compara essa demora com decisões da primeira instância, em que as sentenças saem no período de 6 meses a 2 anos. Esse é o problema que nós enfrentamos. Há sim uma lentidão. Fazemos aqui uma cobrança. A opinião pública se vê diante de uma espécie de enigma. Na primeira instância, os processos andam com rapidez, como se espera do judiciário. Mas, na mais alta instância, o mesmo não se repete. Tudo isso conduz a uma percepção de impunidade negativa para a imagem do judiciário e de todo o nosso sistema político. O Distrito Federal está sob ameaça de racionamento de água. E o senador Regufe lamentou que os sucessivos governadores não tenham usado os instrumentos existentes para conscientizar a população sobre o consumo racional de água. Regufe é autor da lei que concede um bônus desconto de 20% sobre o volume de água economizado, levando em conta o consumo no mesmo mês do ano anterior. Só que, de acordo com Regufe, nenhum governo fez questão de divulgar essa lei para estimular a redução do consumo de água. A água é um recurso natural finito. E Brasília teve uma lei que está sendo repetida por vários outros parlamentos do Brasil afora. E a população de Brasília não conhece porque o governo gasta rios em propaganda e não faz propaganda educativa da existência dessa lei, para que as pessoas economizem água. Novo projeto da repatriação aumentará a multa e o imposto a serem pagos por brasileiros que não declararam bens no exterior. A oposição deverá votar contra a proposta, que poderá arrecadar mais 30 bilhões de reais. Repórter Érica Christian. Boa noite. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, apresentou hoje um projeto que vai reabrir o prazo para que brasileiros legalizem bens que tenham no exterior e que não foram declarados à Receita Federal. A primeira repatriação se encerrou no dia 31 de outubro. Em troca do pagamento de uma multa de 15% e de um imposto de igual percentual, os contribuintes que fizeram a repatriação se livraram de crimes financeiros, a exemplo de evasão de divisas. Na nova fase, no entanto, a multa e o imposto serão elevados para 17,5%. Segundo Renan, esse aumento é para não privilegiar quem descumpriu o prazo. Ele descartou, no entanto, ser incluída no novo projeto a possibilidade de políticos e familiares legalizarem os bens mantidos fora do Brasil. Renan Calheiros destacou que a proposta retoma a lei já em vigor, reabrindo o prazo e elevando os percentuais da multa e do imposto. A proposta, ela objetiva resolver um problema fiscal em 2017, como resolvido parcialmente em 2016. E ela literalmente reproduz a repatriação anterior. Eu não acredito que haverá iniciativas no sentido de modificar o conteúdo da lei. O líder da minoria, senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, antecipou que a oposição não deverá aprovar o projeto, que, segundo ele, tem o objetivo de poupar políticos e até quem não tem como comprovar a origem dos recursos. Tem um acordo internacional costurado no mundo inteiro sobre lavagem de dinheiro e os nomes que estão lá fora que não fizeram a repatriação vão estar muito expostos. Então eu acho que estão fazendo isso mais para salvar o nome de muita gente que sonegou, que levou dinheiro sujo para fora. Nós vamos discutir na bancada, mas a minha posição, a princípio, é ser contra.
Renan Calheiros quer votar ainda neste mês a proposta no Senado e encaminhá-la à Câmara dos Deputados para ser aprovada neste ano. Érica Christian, ao vivo para a Rádio Senado. Jornal do Senado. Apresentação Marlúcia Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Walter Dalbello. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Urgência para projeto que proíbe Uber é retirada da pauta do plenário. Relator da reforma política quer votar primeiro temas menos complexos. Deputados pedem pressa na transposição e revitalização do São Francisco. Boa noite. A transposição do Rio São Francisco foi iniciada na gestão do ex-presidente Lula. Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, pede que a bancada nordestina se una em favor da conclusão da obra naquele estado. Ele acredita que a união dos parlamentares vai mostrar ao governo federal a importância da questão. Chico Lopes afirma que é preciso enfrentar o Ministério da Integração Nacional para que o assunto seja pautado na esfera federal. Ele pede que os congressistas deixem as divergências ideológicas de lado e encarem um embate como de interesse do Nordeste, não apenas dos cearenses. O projeto de transposição do Rio São Francisco foi bastante criticado 13 anos atrás. Hoje, na opinião de Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais, está claro que mais importante que a transposição é a revitalização do rio. Rodrigo de Castro cita iniciativas do governo de Sergipe fundamentais, tanto para a transposição quanto para a revitalização do São Francisco. De acordo com ele, foi elaborado um plano de ações estratégicas e integradas para o desenvolvimento do turismo sustentável na bacia do Rio São Francisco, que tem trazido bons resultados. Agricultura. A reforma agrária é o conjunto de medidas que busca promover uma melhor distribuição da terra, a fim de atender aos princípios de justiça social, desenvolvimento rural sustentável e aumento de produção. No entanto, Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, analisa que essa política pública vem sendo feita de maneira irresponsável no Brasil. O que fizeram não é reforma agrária. Fizeram desapropriações e o governo federal não cumpriu seu papel de garantir moradias, estradas, energia elétrica, escolas, unidades de saúde, lazer, infraestruturas, principalmente de apoio à produção agrícola, que é assistência técnica, máquinas, semente e tantos outros insumos fundamentais para garantir uma produção com produtividade e com sustentabilidade. Segundo Zé Silva, 175 mil famílias ainda não possuem terra para viver e produzir. Para melhorar a extensão rural, o parlamentar sugere uma reforma nas atribuições e na estrutura do INCRA, mais transparência ao sistema que escolhe os beneficiários e disponibilização dos assentamentos apenas quando estiverem em condições ideais para receber moradores. Economia. A situação política e econômica do país é de responsabilidade do PT, que, segundo Lobe Neto, do PSDB paulista, deixou uma herança muito ruim para toda a nação, com casos de corrupção em estatais e incentivo à destruição do patrimônio público. Lobe Neto alerta que é hora de apertar os cintos, realizar ajustes para depois retomar o crescimento. O parlamentar acredita que os mais pobres têm enfrentado mais dificuldades devido ao desgoverno das gestões dos ex-presidentes Lula e Dilma. A sensível melhora da economia do país não é a garantia de fim da crise, segundo Fábio Souza, do PSDB de Goiás. De acordo com o deputado, é preciso ter responsabilidade com o erário para que o povo não sofra mais os danos da crise. Fábio Souza afirma que o Brasil precisa continuar as ações de ajuste e aprovar reformas importantes. Segundo o congressista, a boa gestão exige disposição dos representantes e a primeira reforma a ser debatida é a da Previdência. Ao analisar o momento por que passa o Brasil, Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, avalia que investigações como as da Operação Lava Jato vão acabar com a corrupção no país. Ele critica ainda a ocupação nas escolas e a utilização de estudantes para fins políticos. Com o trabalho que o Ministério Público está fazendo, a Polícia Federal está fazendo, o Supremo está fazendo, eu duvido qual é o agente público, seja do município, do Estado ou da União, que vai querer meter a mão mais no dinheiro do povo brasileiro. E com esse fim de corrupção, com essa saída da presidenta Dilma do governo, vai sobrar dinheiro sim para a saúde, para a educação, para tudo. Agora, eu
fico muito triste de ver professores, de ver entidades, de ver partido político utilizando criança nas escolas para vender um processo, para fazer com que feche escolas. Mauro Pereira elogia o governo Michel Temer por apresentar projetos como o que limita o teto de gastos e que vão ajudar o Brasil a sair da crise e retomar os empregos. Servidores do Rio de Janeiro realizaram manifestação hoje na Assembleia Legislativa contra o pacote de medidas enviado pelo governo estadual, em razão da crise econômica vivida no estado. Para Cabo Daciolo, do PTdoB, o tumulto foi provocado pelos representantes do governo do estado. Cabo Daciolo sugere uma intervenção federal no Rio de Janeiro, além de lembrar que o estado precisa de mais segurança pública e não da diminuição em 30% dos salários dos servidores, principalmente os inativos. Transportes. O Tribunal de Contas da União determinou de forma cautelar que o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica suspendam os repasses federais para a construção de um corredor exclusivo de ônibus em Palmas. Carlos Henrique Gaguin, do PTN de Tocantins, critica a atual gestão da capital e sugere que o dinheiro retido seja usado para a construção de casas populares. De acordo com o parlamentar, o projeto da Prefeitura de Palmas para o corredor exclusivo, orçado em 250 milhões de reais, não respeita as características da cidade. Carlos Henrique Gaguin promete se reunir com representantes do Ministério das Cidades a fim de resolver a questão. Os líderes partidários decidiram retirar da pauta de votações desta semana a urgência do projeto que restringe aos táxis o direito de transportar passageiros. Na prática, a proposta proíbe serviços como Uber, pois torna ilegais todos os serviços prestados por motoristas privados mediante aplicativos digitais. Acompanhe a reportagem. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, propôs a criação de um grupo de trabalho para que em 30 dias se chegue a um texto de consenso para ser discutido em comissão especial a ser criada para analisar o tema. Para Maia, o objetivo é conciliar os dois sistemas. A maioria dos líderes entende que, de fato, há uma disparidade entre um sistema e outro, mas não se pode criar uma regra para inviabilizar o Uber, que na verdade tem que se criar uma regra para harmonizar os sistemas, porque esses problemas vão acontecer em várias áreas, na rede hoteleira, no táxi, porque a modernidade ela vem, os sistemas vão aparecendo, as novidades vão aparecendo, e a gente não pode, porque apareceu um produto que tem sido bem avaliado pela sociedade, restringi-lo a favor de outro. Proposto por 6 deputados, o projeto altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana e a lei que regulamenta a profissão de motorista profissional no país. Uma das mudanças proíbe que veículos particulares descaracterizados sejam usados para obter remuneração ou vantagem econômica por meio da oferta de serviços de transporte de passageiros. O presidente da Associação de Permissionários de Goiânia, Hugo Nascimento, afirmou que o projeto proíbe a concorrência desleal de aplicativos de mobilidade. Hoje o taxista ele é vítima de uma concorrência desleal de uma empresa que não tem a tutela do Estado, que não paga o ISSQN municipal, que não vistoria os seus veículos, que não recolhe impostos, né? Ela ganha 25% de todos os carros que estão trabalhando no Brasil inteiro sem pagar devidamente o imposto sobre isso. Então não só nós taxistas estamos sendo lesados, o cidadão, de uma forma geral, está sendo lesado. O deputado Thiago Peixoto, do PSD de Goiás, defendeu o aplicativo e rebateu a crítica de que o Uber não paga imposto. O Uber faz parte da realidade das grandes cidades. É uma forma que o cidadão escolheu hoje de se locomover. Ele pode andar de táxi, de Uber, de ônibus, de bicicleta. É uma decisão que o cidadão tem que tomar. E não cabe o Congresso proibir isso. Todo mundo é a favor da regulamentação do Uber, para que de fato seja algo mais legítimo, mais regulado. Agora, proibir não pode. O projeto que está aí hoje proíbe e eu acho que a gente não pode deixar que isso aconteça. Agora, é muito importante que o Uber tenha equivalência com relação a tributos, por exemplo. E isso já acontece. Por exemplo, o táxi não paga IPVA, o Uber paga IPVA. Esse discurso de que não se paga tributo, ele não é real. O projeto, cuja urgência seria analisada pelo plenário, torna ilegais todos os serviços prestados por motoristas privados mediante aplicativos digitais como Uber, sujeitando o infrator a penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Política.
O PSDB teve 25% mais votos nas eleições municipais deste ano em relação ao pleito de 2012. Marcos Pestana, de Minas Gerais, acredita que o crescimento indica que o partido está sendo chamado a ser protagonista na construção do futuro do país. Ele destaca que os tucanos são fiadores do governo Temer. Para Marcos Pestana, porém, é necessário que as modificações propostas pela base deem resultados práticos para a população. O deputado defende mudanças na Previdência, além da simplificação tributária e da reforma política, para ele inadiável. Relator da comissão especial criada para analisar a reforma política apresenta plano de trabalho e antecipa que deverá fatiar o tema, com o objetivo de antecipar a votação de questões mais simples, como pré-campanhas e regulamentação de pesquisas. Vicente Cândido explica que temas como financiamento de campanhas e duração de mandatos deverão ficar para o ano que vem. O plano de trabalho gerou controvérsia na reunião do colegiado realizada hoje. Acompanhe a reportagem. O deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, relator da Comissão Especial da Reforma Política, quer votar logo temas que, segundo ele, são menos complexos, como a regulamentação das pré-campanhas, a revisão dos prazos de desincompatibilização, a antecipação do processo de registro eleitoral e a revisão da regulamentação das pesquisas e das propagandas eleitorais. Temas mais complexos como sistema eleitoral, financiamento de campanhas, partidos políticos, democracia direta, participação das mulheres na política, coincidência das eleições, obrigatoriedade do voto e duração dos mandatos seriam debatidos em paralelo e decididos mais tarde. Esse plano de trabalho foi apresentado aos deputados da comissão, mas a deputada Luiza Erundina, do PSOL de São Paulo, não concordou com o fatiamento e acha que isso pode frustrar a reforma política, como, segundo ela, já aconteceu com outras comissões do mesmo tipo. E uma coisa séria não pode ser fatiada, não pode se aprovar a cada pedaço, porque o tema é menos complexo ou mais complexo. Não existe isso na compreensão de um sistema. Nós temos que partir da definição dos eixos. Sem isso, nós não só vamos frustrar a sociedade, nós vamos enganá-la mais uma vez. Alguns deputados até sugeriram que seria melhor fazer logo uma Assembleia Constituinte exclusiva para evitar a falta de decisões sobre assuntos importantes. Vicente Cândido explicou que a ideia é fazer o possível. A gente suspende essa comissão e aprova a Constituinte exclusiva? Seria o ideal para mim. Mas não vai ser isso que a gente vai conseguir. Então eu estou trabalhando em cima do que é possível. Em cima do que é possível, vamos trabalhar aqui uma espécie de um esquenta. Vamos pegar os temas que não estão conectados com o sistema, que são autônomos, e já deliberar para mostrar para a sociedade, para nós mesmos, que a gente está trabalhando para valer. Porque se a gente começar agora com sistemas estruturantes, nós podemos não conseguir deliberar sobre o restante. O deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, que foi relator da reforma política em 2015, também foi enfático ao defender que o grupo se concentre para aprovar alguma coisa importante. Ele sugeriu o fim das campanhas individualizadas. Para ele, as campanhas devem ser partidárias, como acontece em outros países. Uma anomalia que submetemos o nosso eleitor de São Paulo para escolher entre 3 mil candidatos. Porque na eleição passada em São Paulo teve 1.000 e tantos, 600 e tantos candidatos a deputado estadual, 1.400 e tantos candidatos a deputado federal. Isso é absolutamente ilógico e irracional. Isso não é escolha, isso é uma adivinhação. Na reunião houve uma prévia da discussão sobre financiamento de campanhas. Vários deputados, como Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, e Esperidião Amin, do PP do Espírito Santo, defenderam a permanência da proibição do financiamento empresarial. Já Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, afirmou que o sistema atual está beneficiando candidatos ricos, que colocam dinheiro próprio nas campanhas. Os deputados aprovaram 29 requerimentos de convidados e o relator ainda sugeriu audiências regionais. Entre os convidados, ex-presidentes desde José Sarney, marqueteiros, cientistas políticos e até os novos movimentos populares, como Vem Pra Rua e o Movimento Brasil Livre. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Educação. A PEC que limita os gastos da União está em análise no Senado. Ao mesmo tempo, alunos ocupam centenas de escolas públicas. Nilton Tato, do PT de São Paulo, critica o texto da proposta enviada pelo Executivo, afirmando que ela congela os investimentos por 20 anos, prejudicando principalmente a saúde e a educação. O deputado também condena as ações policiais contra os jovens que ocupam as escolas. Nilton Tato lamenta a forma como a polícia entrou na Escola Nacional Florestan Fernandes, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Para ele, as operações lembram a ditadura militar.
As ações de desocupação das escolas no Paraná e em São Paulo são condenadas por Valmir Assunção, do PT da Bahia. De acordo com o parlamentar, um golpe está em curso no Brasil, patrocinado pelos partidos que fizeram oposição aos governos petistas. Valmir Assunção se diz surpreso com o apoio dado pelo PSDB às ações policiais de desocupação e repressão de movimentos sociais, o que para ele representa um contrassenso em relação à história do partido. Ele responsabiliza os tucanos pelas ações da polícia em escolas do Paraná e de São Paulo, estados comandados pelo PSDB. Os atrasos no repasse de verba do FIES às instituições de ensino superior particulares têm gerado insegurança nos estudantes. A informação é de Moses Rodrigues, do PMDB do Ceará. Ele pede que o impasse seja resolvido ainda neste mês, com o objetivo de minimizar os danos causados aos jovens. Moses Rodrigues também cobra a atitude do governo do Ceará em relação às promessas feitas aos policiais civis, no sentido de melhorar os salários das instalações físicas da polícia e contratar novos profissionais de segurança. Segundo ele, nenhuma dessas promessas feitas durante a campanha de 2014 foi cumprida. Direitos Humanos. Em debate promovido hoje pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados, especialistas e deputados argumentam que cumprir as leis já existentes no Brasil representa um passo fundamental para garantir o envelhecimento saudável do brasileiro. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe. Participantes de um seminário que discutiu os direitos da pessoa idosa disseram que um primeiro passo para garantir o envelhecimento saudável da população seria colocar em prática as leis existentes sobre o assunto. Segundo os debatedores, o Brasil ainda não está preparado para lidar com o avanço da expectativa de vida. Foi o que disse o deputado Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados, que sugeriu o seminário. O Brasil chegou a essa nova realidade em relação a essa agenda do envelhecimento despreparado para esse momento. No entanto, não adianta nós ficarmos em cima de uma agenda de lamentação, de ficar revendo o tempo perdido. Nós precisamos agora de uma agenda propositiva. No país existem hoje 24 milhões de pessoas com mais de 60 anos. O número equivale a aproximadamente 12% da população e crescerá a quase 30% em 2050. São pessoas que demandam serviços de saúde, previdência, turismo, transporte, segurança, educação, cultura e até mesmo empregos. Segundo os especialistas, no entanto, essas pessoas sequer são ouvidas e estão longe de exercer um protagonismo que deveria caber a elas. Segundo Alexandre Kalash, médico e presidente do Centro Internacional de Longevidade no Brasil, o bom envelhecimento requer saúde, convívio com outras pessoas, aquisição de novos conhecimentos e recursos financeiros para se manter. Estamos envelhecendo na contramão disso, com problemas imensos de ensino, de nutrição, de construção de estrada, de empregos dignos, etc, etc. E de repente nós temos um envelhecimento a galope. É preciso que toda a sociedade dê as mãos e o poder público tenha esse papel fundamental de ser o catalista. Apesar de concordar que existem desafios, o secretário adjunto da Secretaria de Direitos Humanos do governo, Silvio Albuquerque, acredita que o Brasil entrou em um caminho irreversível de proteção dos direitos dos idosos. Também para ele, o impeditivo para o avanço dos direitos dos idosos é a transformação da lei em prática. Da Rádio Câmara de Brasília, Noélio Nobre. Últimas notícias. O plenário está reunido agora para votar proposta que permite às emissoras comerciais e comunitárias de rádio transmitir a Voz do Brasil entre 19 e 21 horas. Na prática, o texto flexibiliza definitivamente o programa, que deixaria de ser transmitido obrigatoriamente às 19 horas. Na discussão da matéria, Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, defende que a Voz do Brasil continue sendo transmitida às 19 horas. No seu entendimento, não há nenhum interesse público na flexibilização do horário do programa. Para ele, o interesse da proposta é puramente comercial e o que se busca é desprezar as informações dos poderes da República e a formação política do cidadão. De opinião contrária, Linco Portela, do PRB Mineiro, avalia que a flexibilização da Voz do Brasil expande a democracia e possibilita que mais pessoas ouçam o programa.
Para ele, a margem de transmissão das 19 às 21 horas não atinge de forma radical nem os ouvintes, nem as emissoras de rádio. O deputado lembra que o programa pode ser ouvido também pela internet. Para esta semana, ainda está prevista a votação dos destaques da proposta que desobriga a Petrobras de ser a operadora exclusiva do pré-sal. Outro projeto que deve começar a ser analisado é o que estabelece a revisão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez.